Vai variar muito, ou o tendão está espessado, ou o tendão está hipoecóico, ou você vê a ruptura com líquido. A grande dificuldade é vocês conhecerem a anatomia, né, que não é muito do dia a dia, né, da maioria do pessoal, e saber a técnica de exame. Então, o mais importante é isso, a gente conseguir encontrar a estrutura, né, ter certeza que é o determinado tendão ou nervo que eu estou avaliando, e a partir daí a avaliação de se tem a lesão ou não aí fica fácil, tá? Então, vamos agora falar do cotovelo, e no cotovelo a gente vai procurar mostrar um pouco dessas patologias que a gente pode identificar pela ultrassonografia. Então, começando um pouquinho a falar sobre a biomecânica do cotovelo, existem algumas estruturas que vão dar estabilidade primária da articulação e existem outras estruturas que vão dar estabilidade secundária da articulação. Quais são essas estruturas que vão dar estabilidade primária? Bom, primeiro é a própria articulação que existe entre o húmero e a ulna, né? Então, o olecrano e o processo coronoide da ulna, eles, na verdade, vão impedir que ocorra a translação anterior e posterior do húmero. Então, eles vão promover a estabilidade nesse sentido antero-posterior. Outra estrutura muito importante, no que diz respeito à estabilidade da articulação, é o ligamento colateral lateral ulnar. Tá? Então, lembrem isso, porque eu me lembro, quando eu comecei a estudar no esqueleto, eu tinha dificuldade em gravar, né? Eu falei, como é que pode ser colateral lateral ulnar se está do lado do rádio, né? É que, na verdade, o ligamento ele vem do epicôndilo lateral e vai até a crista supinadora da ulna, tá? Por isso que ele é colateral lateral ulnar, tá? E eu tenho o colateral medial, tá? Então, lembrar que o colateral lateral ulnar, ele está do lado lateral e ele tem uma função muito importante, porque ele vai servir de suporte para a cabeça do rádio não deslocar posteriormente, tá? Então, quando vocês veem, por exemplo, uma fratura ou um trauma na região do cotovelo em que existe uma luxação da cabeça do rádio, com certeza eu tenho uma lesão do ligamento colateral lateral ulnar, tá? Outra estrutura também muito importante na estabilidade da articulação, né, que evita o estresse em valgo do cotovelo, é a banda anterior do ligamento colateral medial, tá? Então, banda anterior do ligamento colateral medial. Então, essas três estruturas, a articulação do húmero com a ulna, né, incluindo o processo coronoide, o olecrano, e esses dois ligamentos, eles vão ser os responsáveis pela estabilidade primária da articulação. E aqui uma imagem mostrando para vocês, na anatomia, o ligamento colateral lateral ulnar, vindo da crista supinadora ao epicôndilo lateral, circundando, abraçando a cabeça do rádio, e a imagem na ultrassonografia com transdutor de alta resolução. Cabeça do rádio, ligamento colateral lateral ulnar, indo até a região da crista supinadora, circundando a cabeça do rádio. Tá? Então, aqui ele dá a sustentação da cabeça do rádio durante os movimentos de estresse. São muito comuns em alguns esportes, principalmente nos arremessadores, onde eu vejo um estresse em valgo com a manobra de flexão do antebraço. Então, com o antebraço em extensão, a banda anterior do ligamento ela está relaxada. Quando nós fazemos a flexão do antebraço, o que ocorre? Ocorre uma distensão, uma sobrecarga sobre a banda anterior do ligamento colateral lateral, e isso pode levar à alteração do cotovelo, tanto na face lateral quanto na face medial, onde nós vemos aqui uma hipersolicitação do ligamento colateral medial durante a manobra de flexão. Tá? Então, nós vimos nessa imagem anterior, o ligamento colateral lateral ulnar, e aqui o ligamento colateral medial tensionado durante a flexão, indo do epicôndilo medial até o tubérculo sublime, que corresponde à saliência óssea na região medial da ulna, onde se insere essa banda anterior do ligamento. Um caso aqui de lesão,
onde era um jogador de vôlei. Nós não vemos a banda anterior do ligamento, vemos um fluxo aumentado na sua topografia e a imagem da ressonância magnética, onde nós vemos uma desinserção da banda anterior do ligamento colateral medial na topografia do tubérculo sublime. Falando agora das outras estruturas que mantêm a estabilidade do cotovelo, nós falamos das estruturas que mantêm a estabilidade primária, mas eu tenho também outras estruturas que têm uma função secundária nessa estabilidade, que corresponde à articulação do rádio com a una e das estruturas musculares que circundam a articulação, mais especificamente o tendão dos flexores na face medial e o tendão dos extensores na face lateral. Esses tendões eles têm uma peculiaridade, na verdade são tendões que reúnem outros tendões. Então os tendões dos flexores, ele é denominado de tendão comum dos flexores do antebraço. Por quê? Porque existem vários músculos e tendões que vão caminhar para a região do epicôndilo e vão se fundir. Então tem os tendões flexores superficiais dos dedos, os profundos dos dedos, o flexor lunar do carpo. Todos esses vão se reunir e vão se inserir no epicôndilo medial. Com relação aos extensores, ocorre a mesma coisa. Vários tendões e músculos vão se fundir para se fixar no epicôndilo lateral, daí a denominação. As tendinopatias, de modo geral, elas vão acometer esses tendões, especialmente os tendões dos extensores, que são os mais acometidos em algumas atividades laborais de trabalho e também em alguns esportes. Tanto que é muito comum nós recebemos pedidos como epicondilite lateral, tênis elbow. Por quê? Porque é muito comum no tênis os tendões do cotovelo, especialmente os extensores, serem acometidos. No movimento de backhand, o que ocorre? Para que haja uma estabilidade da articulação, eu tenho uma contração excêntrica do tendão comum dos extensores, e isso vai fazer com que essa hipersolicitação mecânica ao longo do tempo leve a processos de tendinose, como verificado no manguito rotador. Então, na grande maioria das vezes, nas tendinopatias, o que a gente vai verificar, principalmente nessas sobrecargas mecânicas, é um processo degenerativo, é a presença de tendinose, né? Então, na maioria das vezes, são os extensores que são acometidos, 80 a 90% das vezes, e os flexores, quando eles são envolvidos, eu vou ter alterações do nervo ulnar que passa bem ao lado do epicôndilo medial. Então, aí vai ser importante nós avaliarmos como que está o nervo ulnar no interior do túnel cubital, como a gente vai ver mais para frente. E como nós fazemos a avaliação? O antebraço pode estar em semipronação ou supinação. Nós usamos a janela acústica do bráquio radial para enxergar aqui o tendão comum dos extensores inseridos no epicôndilo lateral, que é a cabeça do rádio, e aqui nós conseguimos ver bem o tendão. O achado vai ser monótono, como eu mencionei para vocês. Nós vamos ver espessamento e hipoecogenicidade no tendão, podemos identificar calcificações distróficas ou a presença de lesões. E aqui, quando a lesão está presente, aí vale um alerta. É muito comum nós termos lesão do tendão dos extensores associada à lesão do ligamento colateral lateral ulnar. Então, esses pacientes que têm lesão, eles podem evoluir quando existe a lesão do ligamento com instabilidade. Tá? Então, a gente deve procurar identificar se essa lesão do tendão ela está se comunicando com a articulação. Se ela estiver se comunicando com a articulação, é sinal de que provavelmente o ligamento colateral lateral ulnar está rompido. Se vocês não conseguirem identificar, se vocês tiverem um transdutor de alta resolução, vocês vão poder até identificar o ligamento colateral e saber se a lesão está envolvendo ou não o ligamento. Tá?